Bom dia. Todos estão me ouvindo bem? Acho que parou o eco. Antes da gente iniciar, eu gostaria, como sempre, que você fizesse a sua oração. Orasse por você nesse momento. O momento onde a gente para escutar a palavra é o momento que nós somos desafiados a parar com os nossos pensamentos, com as nossas ansiedades, preocupações, tudo aquilo que está na nossa mente para a gente, para esse fruto, para essa semente, na verdade, cair numa terra boa e dar bons frutos, né? Então, feche os seus olhos, faça a sua oração, peça ao Pai que fale ao seu coração, que o Espírito Santo tenha liberdade para falar com você, para falar conosco. Pai, nós estamos aqui, precisamos ouvir e aprender mais aquilo que o Teu Espírito quer ministrar, quer falar. Por isso, tenha liberdade para nos exortar, para nos consolar, nos edificar. Pai, fale conosco e que haja frutos. Que a nossa mente agora esteja cativo à sua palavra e ao seu senhorio, Pai. Oramos por isso, no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos compartilhar um tema. Nós estamos continuando o Sermão do Monte, né? E hoje nós vamos abrir lá em Mateus 6, 25. Mateus 6, 25 vai falar sobre ansiedade, as preocupações da vida. O Sermão do Monte são coisas muito práticas para a nossa vida, né? O que nós vivenciamos cotidianamente. E hoje nós vamos falar de um assunto que acomete a todos. Ninguém está livre de preocupações e de ansiedade, a não ser que seja uma criancinha, né? Mas a partir do momento que você tem um entendimento mais amplo da vida e começa a ter responsabilidades, obrigações, as preocupações começam a vir, a ansiedade também. Então vamos ler Mateus 6, a partir do 25. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. A minha Bíblia fala sobre preocupações, algumas traduções vão falar sobre ansiedade. Na verdade, o que significa, né, a palavra ansiedade? É uma preocupação intensa, excessiva e persistente. É o medo das situações cotidianas. No original dessa palavra, preocupação ou ansiedade, essa palavra tem exatamente esse sentido. O estar preocupado com os cuidados das coisas dessa vida. Nós não vamos falar aqui, e esse texto não quer dizer daquela ansiedade que se torna um indicador de doença, tá? Que é aquela ansiedade onde os nossos sentimentos e emoções se tornam tão excessivos e obsessivos que interfere na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Então, tem pessoas que
são tão obsessivas na ansiedade que elas precisam de um tratamento médico, né? Que elas têm até reações físicas, perdem o fôlego, têm taquicardia, às vezes desmaia, acorda durante a noite. Existe esse tipo de ansiedade. Mas aqui nós vamos falar sobre as preocupações da vida, a ansiedade da vida, tá bom? As preocupações, na verdade, com a nossa subsistência. O que significa a palavra subsistência? É o conjunto das coisas essenciais à manutenção da nossa vida. É a nossa luta diária. A nossa luta diária por sobrevivência. Você precisa acordar e tudo aquilo que é essencial, que esse texto vai dizer. O que é essencial para você? É essencial para você ter uma roupa. É essencial para você comer alguma coisa naquele dia. Então, tudo que é essencial e que é de necessidade, é isso que Jesus está abordando. Nos versículos anteriores, que o David pregou sobre os tesouros no céu, onde falava, não acumuleis tesouros no céu, Jesus estava falando ali para pessoas abastadas, que tinham riquezas, que poderiam acumular. Aqui é um público ao contrário, é um outro público. É um público que não tem condições de acumular tesouros, porque não tem esse tesouro. Porém, é um público que olha para esse tesouro, né? E a mente dela é totalmente desviada para ficar só nesse tesouro. Eu preciso desse tesouro. Eu não tenho para acumular, mas a minha mente é desviada a todo momento para falar, eu preciso disso. Então, era para um público, vamos dizer assim, que não possuía. Era um público mais pobre. Olha, não se preocupe com o que você tem que comer, o que você tem que vestir. Calma. Então, é um público que não está ali para acumular nada. É um público que precisa. É um público necessitado. Então, qual o perigo desse público aqui que Jesus está falando? Não é o de acumular, né? Porque eles não têm tesouro para acumular. E sim, o perigo aqui é de se envolverem com essas coisas, tornando-se ansiosas a esse respeito. Qual o maior objetivo de Satanás hoje na nossa vida? Né? A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso redor procurando uma oportunidade. E a primeira oportunidade que ele anseia é que desviemos os nossos olhos, nossa mente e coração das coisas eternas. Se ele consegue fazer isso, acabou. Você se torna um homem terreno, totalmente carnal, e você começa a vivenciar apenas as coisas dessa vida. Isso é o alvo dele. Porque se ele conseguir fazer isso, e aí ele desvia você do caminho, onde a carreira que nos está proposta, o caminho estreito, se ele te desvia desse caminho, você começa a andar pelo caminho largo, você começa a andar por um outro caminho. A sua mente, seu coração e seu olhar são totalmente olhares terrenos. Então, o perigo desse público é olhar e falar assim, uau, as minhas lutas diárias me tomam por completo, me tomam tanto, mas tanto, eu preciso tanto desse tesouro, eu preciso tanto de ter, eu preciso tanto da minha subsistência, das minhas necessidades, fico tão preocupado, tão ansioso com isso, que o meu olhar, minha mente, meu coração se desviam para as coisas eternas e eu me torno totalmente envolvido com essas preocupações diárias. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, ei, tomem cuidado. A vida, ela é muito maior do que isso. E vem o quê? A opressão e a obsessão pelas coisas exclusivamente visíveis desse mundo presente. A pessoa, ela se torna totalmente opressa por esse mundo visível.
Porque a preocupação e a ansiedade, ela de fato nos oprimem. Se você deixar que a preocupação tome a sua mente e a ansiedade tome a sua mente, você não vai dormir de noite. O seu corpo não vai conseguir descansar. E você vai viver o seu dia pensando naquilo o tempo inteiro. E você se torna uma pessoa totalmente opressa, uma pessoa totalmente escrava desse pensamento. E você fica nesse lugar preso. E por que você está preso nesse lugar? Porque você não tem olhos mais para ver o que é eterno, você não tem coração mais para pulsar por aquilo que é eterno, e você não tem uma mente mais para pensar naquilo que é eterno. Você está somente preocupado com a sua subsistência e sua luta diária que você precisa sobreviver. Então, para Satanás, não importa se você está acumulando tesouros, se você é uma pessoa que tem posses e que você esteja acumulando, ou se você está preocupado com esses tesouros, que é uma pessoa ansiosa e é uma pessoa preocupada. O que importa é que nossas mentes não estejam concentradas em Deus. Então, talvez na mensagem passada você pode até ter falado assim: essa daí não é para mim, eu não tenho nem posse mesmo para eu juntar tesouro, estou livre dessa. E aí Jesus vem: opa, eu tenho outra palavra. Talvez você não tenha posses para juntar, mas você passa a sua vida preocupados com esse tesouro. Uma mente ansiosa é uma mente que está dividida em segmentos e compartimentos, e ela não funciona como um todo. Andar ansioso e inquieto é você andar impossibilitado de enxergar situações como elas de fato são. E aí vamos lá para Lucas 10, para a gente ilustrar isso. Lucas 10, que eu amo essa passagem. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. É exatamente esse dualismo de propósito que Jesus estava lutando contra, lá no Sermão do Monte. Jesus estava ali na casa de Marta, e Marta estava muito inquieta, estava muito agitada, estava envolvida com muitas atividades. E ela pensava que aquilo era o correto, porque afinal, alguém tem que servir o Senhor aqui. E naquele momento, Jesus fala assim: Marta, você não consegue observar que apenas uma coisa é essencial aqui nesse momento e agora? Apenas uma coisa é importante, e Maria conseguiu ver isso. Uma mente inquieta, uma mente ansiosa, uma mente preocupada não nos deixa enxergar o essencial da vida. O que a gente precisa exatamente enxergar naquele momento. Se nós nos deixamos ser levados por preocupações e ansiedades, a nossa mente se divide de tal forma que ficamos cegos para enxergar o que precisamos enxergar naquele momento. Era o que aconteceu com Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, quer dizer que não andar ansioso é permanecer, então, aos pés de Jesus como Maria, 24 horas por dia? Não andar ansioso e preocupado com as coisas dessa vida
É eu ficar orando o dia inteiro em jejum, lendo a Bíblia a semana toda e falando, o Senhor vai prover para mim? É eu esperar e falar assim, vou descansar em Deus, o Senhor vai prover para toda a minha casa. De forma alguma. Não, não, não e não. E vamos abrir lá em Gênesis 3, a partir do versículo 19, para a gente entender um pouquinho. Gênesis 3, a partir do versículo 19, existe uma ordem de Deus sobre o homem. Um jugo que diz assim, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então, homem, e homem aqui vamos falar de humanidade. Se você quer comer pão, você precisa suar o seu rosto. Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele fala também. 2 Tessalonicenses 3, versículo 10. Segunda Tessalonicenses 10, a parte B. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Qual que é a ordem para o homem? A ordem natural é arar, semear, colher, armazenar o produto da terra em celeiros. Então o homem, ele precisa arar a terra. Ele precisa semear, ele precisa colher, ele precisa armazenar, ele precisa trabalhar. Se ele não fizer isso, ele não vai comer do pão. Se ele não quiser trabalhar, ele não vai ter para a sua subsistência. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Eu devo trabalhar e ganhar de forma o quê? Honesta o meu dinheiro. Todavia, quando o homem fizer a sua parte, e se for um homem conectado em Deus e conectado com as coisas eternas, ele sabe que ele não precisará ficar ansioso e preocupado com as coisas dessa vida. Por quê? Porque ele tem um pai. E o pai é aquele que cuida, é aquele que está próximo. Essa palavra do Sermão do Monte, ele está falando para filhos. Para as pessoas que olham para Deus como pai, como esperança, como aquele que cuida, como aquele que está perto. Não são para as pessoas que não creem, são para os filhos. Então, se você é filho, você crê que seu pai cuida, mas você faz sua parte. E qual que é um dos nossos maiores problemas hoje, que eu comecei a pensar, é nessa palavra, suficiência. Ele provê para a nossa necessidade, aquilo que nos é suficiente. Qual o nosso problema hoje? O nosso problema é que nós queremos mais do que nos basta. Nós queremos mais do que é suficiente para nós. Nós estamos em um mundo onde o sistema capitalista reina. Aqui o capitalismo tem seu monopólio. Então você liga a televisão está falando com você a todo momento o que você precisa ter, o que você precisa comprar. E você começa a olhar e falar assim, o que eu tenho não é suficiente, então eu preciso de mais. A roupa que eu tenho é ultrapassada, eu preciso de mais. A casa que eu tenho não serve, eu preciso de mais. A comida que eu como não é suficiente, eu preciso de mais. E ele está falando, eu irei prover para aquilo que basta para você, para aquilo que é suficiente. E quando nós começamos a focar para além daquilo que é suficiente, nós nos enrolamos todos, não é verdade? E aí a gente vira para Deus e fala, Pai, o Senhor prometeu, por que não está acontecendo?
E o Senhor vai ter que falar assim: calma, vem cá, vamos organizar a sua vida. Sua vida precisa de uma organização primeiro. Pense em tudo aquilo que você precisa, que é necessário, e tudo aquilo que é supérfluo. Cenas para os próximos capítulos, o próximo seminário, a gente vai tratar um pouquinho dessas coisas. Não posso falar não, que é surpresa. Mas esses dias eu tenho estudado, já tem um tempo que tem me atraído muito um tema sobre o minimalismo. Alguém já leu a respeito sobre o minimalismo? E eu tenho apaixonado com o minimalismo, porque o minimalismo ele vai falar o seguinte: tira tudo que é supérfluo, tudo que não é necessário, e vamos permanecer só com o essencial. Porque essa cultura prega tudo demais, assim, uau, tudo muito, e você não precisa de tanto. Então, uma casa minimalista vai ser uma casa clean, que você vai olhar e falar assim: nossa, é lindo, mas tem poucas coisas. Ou seja, tem só o essencial, mas é lindo. Um guarda-roupa minimalista vai ter cores essenciais e peças essenciais. Não vai ter aquele tanto de coisa. Um guarda-roupa minimalista, por exemplo, não tem uma blusa ou uma calça que você vai usar talvez ano que vem. Não, tem coisas que são essenciais, que você precisa, e cores que você precisa, só isso. E aí, por exemplo, uma festa minimalista. Eu acho linda a festa minimalista, porque eles convidam pessoas só que fazem muita diferença afetiva na vida do convidado e da família. Então, até familiares ficam de fora. Eles tiram tudo aquilo que não deve. Até mesmo os papéis dos docinhos, eles tiram. Que ele fala assim: vamos produzir menos lixo, porque é supérfluo. Então, o docinho não precisa do papel. Isso tem me encantado muito, porque eu tenho visto o quanto nós precisamos de menos. Mas a cada dia, a gente pensa que precisa de mais. E quando a gente olha para isso, e esses dias eu tenho pesquisado isso há um tempo, e eu estava assim: eu tenho muita coisa, eu não preciso de mais nada. Nós temos muitas coisas, nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos saber utilizar os recursos que nós temos. Então, Jesus aqui, ele não está prometendo para quem não sabe utilizar os recursos. Ele está falando assim: olha, não andeis ansiosos. Eu vou te dar o que vestir e eu vou te dar o que comer. Eu vou te dar aquilo que você necessita. Eu não quero que você se preocupe. Você não pode perder a visão do reino eterno. O que te basta, eu vou te dar. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é corrigir nossa ótica. O que de fato você precisa? O que de fato eu preciso? E Deus nos adverte: ei, cuidado. Suas necessidades não são maiores do que a vida. Por quê? Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Tão preocupado, e principalmente os pais de família. Eu cresci vendo meu pai assim, muito preocupado. Meus pais autônomos, e quem é autônomo é o seguinte: um mês ganha dinheiro, outro mês não tem nada. Depende do que vai vender, do que vai acontecer. Então, existe um peso muito grande nos pais de família de produzir essa subsistência, meus filhos, minha esposa, e tem um aluguel, e tem tantas coisas. E Jesus fala assim: calma aí, deixa eu te lembrar de algumas coisas. Vamos lá para Jó 38. O que ele está querendo nos lembrar quando ele fala assim: as suas vestimentas não são mais importantes nem maiores do que a sua vida. O que ele está querendo nos lembrar? A minha tradução vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou começar a ler e a gente já vai conseguir relacionar.
Jó 38, 1. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homens, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você sabe essa. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre os que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? E aí Deus começa a tecer alguns argumentos para Jó. Ou seja, homem, quem é que te criou? Quem é que te deu o dom da vida? Você existe por quê? Você existe porque um Criador soprou o fôlego de vida em você. De onde que você veio, homem? Você veio de mim. E ao invés de você voltar para mim, você fica preso nas suas preocupações, nas suas ansiedades. É isso que Jesus está falando. Ei, a vida é maior do que as necessidades, as preocupações do dia a dia. Porque quem é que deu a vida? Foi Deus. E quem é Deus para vocês? Deus Pai. Então, quando a gente começa a focar mais as necessidades, mais essas preocupações, a gente esquece da nossa vida. Quem é que nos deu esse dom da vida? Imagina só você com essa preocupação toda. Você está tão preocupado, que atravessa a rua sem olhar para os lados. E aí um ônibus passa em cima de você e você morre. Acabou. Simples assim. E Deus está falando assim, a vida ela é mais importante do que a sua preocupação e do que a sua ansiedade. Então, o que a ansiedade ela faz conosco? Primeiro, ela desvia nosso olhar das coisas eternas. Segundo, ela nos faz confiar em nós mesmos. A ansiedade fala assim para Deus: Deus, eu sei que o Senhor é Deus para me salvar, eu herdar a vida eterna, mas não para resolver as coisas do meu dia a dia, do meu sustento. Então, fica aí, que eu, com a força dos meus braços, vou dar um jeito nisso. E nos impede de ver Deus como nosso Pai. Vamos lá para Mateus 7, versículo 9. Mateus 7, versículo 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Ou seja, nós temos um Pai onde nós podemos falar, onde nós podemos nos desabafar. Assim como o David acabou de falar, existe falsidade nas nossas orações? Existe. Nós queremos mostrar a Deus algo que não está em nosso coração. Aquelas orações assim: grande Deus e poderoso Pai, venho aqui te dar louvores. Aí Deus fala assim: para tudo, agora começa de novo. Não, Deus, eu não estou nem a fim de orar. Agora sim, continua. Né? Ou seja, a nossa sinceridade, quem nós somos. Nós podemos fazer isso com Deus, que é o nosso Pai. Então, além de desviar o nosso olhar das coisas eternas, nos fazer confiar em nós mesmos, nos impede de ver Deus como nosso Pai. Então, a gente vive o quê? Como criaturas terrenas. Apenas como criaturas terrenas, vivendo um dia após outro dia.
E eu imagino que Deus olha para nós e fica assim, que horas que ele vai parar de ser Marta e vai vir ser Maria? Vamos ver. E ele está lá chamando, Marta, Marta, Roberta, Roberta, Luciene, Luciene. E a gente não consegue ouvir a voz dele. Porque quem está inquieto não consegue enxergar, não consegue ver o essencial. E o que significa, então, ter uma fé pequena? Porque Jesus fala assim, homens de pequena fé. Ele não está falando que a gente não tem fé. Já reparou isso? Ele não fala, olha, vocês não têm fé. Ele reconhece que eles têm fé. Só que fala assim, homens com pequena fé. Vocês têm uma fé pequena, hein? O que significa aqui Jesus dizer homens de pequena fé? É uma fé limitada. É uma fé que ela funciona só por um departamento da nossa vida. E qual que é esse departamento da nossa vida? Vou crer em Jesus e vou herdar a vida eterna. Uau, tenho fé, porque se eu não tenho fé nisso, né, eu nem vou estar nele, não vou estar com ele. Mas por que ele fala que essa fé é limitada? Porque a nossa fé, ela não é para ser ativada apenas para a sua salvação, mas para todas as circunstâncias que te envolvem como ser humano, vivendo nessa terra. Então, se a sua fé não é ativada para circunstâncias difíceis da sua vida, você tem uma fé pequena, nós temos uma fé pequena. Por quê? Ela funciona só para uma coisa e para as outras ela está totalmente inativa. Você crê no Senhor Jesus como Salvador? Claro, eu creio, Ele é minha vida, Ele é meu tudo. E você crê, você está tendo fé na dificuldade, na tempestade que você está passando? Não. Então é uma fé limitada. Por isso que Jesus, quando estava no barco com seus discípulos, veio aquela tempestade e os discípulos ficaram loucos. E Jesus lá dormindo, e quando Jesus acorda, ele resolve o problema e fala, homens de pequena fé. Ele não fala assim, homens sem fé. Ele está querendo dizer, por que vocês não ativaram a fé de vocês para enfrentar essa circunstância aqui? Por que vocês não foram pelo caminho correto? Por que vocês deixaram que a circunstância tomasse a mente de vocês ao tal ponto que fizessem de vocês cegos para não enxergar quem de fato poderia resolver esse problema? Né? Como esse problema poderia ser resolvido? Agora, a gente lendo Jó 38... vamos fazer uma comparação aqui. Estamos preocupados porque não sabemos se vamos ter o que comer amanhã. Quem é maior? Deus? Ou uma conta para pagar? Quem é maior? Deus? Ou uma roupa? Ou um prato de comida? Não tem nem como a gente comparar isso, né, gente? Não tem como comparar. Deus, ele é infinitamente maior do que todas as coisas. Ele é aquele que enche o universo. Deus não tem começo, meio e nem fim. Ele é tudo. E um grãozinho de areia cai na nossa mente e nos cega disso. E a gente não consegue ver que o Deus, que é o Senhor de todas as coisas, pode prover para nós um prato de comida, uma roupa para vestir amanhã, pode nos ajudar com as contas a pagar. A gente não consegue ver nada disso mais. Porque um grãozinho de areia que cai na nossa mente, ela é poderosa para fechar os nossos olhos e para nos oprimir a tal ponto que a gente vive todos os nossos dias derrotados e frustrados. E somos terrenos. Somos terrenos derrotados e frustrados. Porque a gente não consegue ver mais o Pai. Nós acabamos de ler aqui. O Pai é aquele que tem prazer em dar aquilo que o Filho, ele precisa.
O pai, o verdadeiro pai não é aquele que mima o filho, não é verdade? E nem pode. Ontem eu estava no shopping com o Timóteo, e é ótimo ir no shopping da idade dele, que você engana, você entra na loja de brinquedo, ele se diverte. Não precisa gastar dinheiro com nada. Mas só que ontem ele viu um carro na loja de brinquedo, que tinha buzina, que tinha volante, que tinha tudo. E ele entrou nesse carro e não queria sair mais. E o dono da loja falou assim, não, moça, deixa ele, é bom que você compra. Aí eu falei, não, Timóteo, pode brincar aí. Só que ele não queria ir embora de jeito nenhum. Ele bi, e ficou lá. Aí eu falei, moço, quanto que é o carro? Aí ele, tanto, eu, misericórdia, é mais do que a parcela de um carro normal, dá não. E aí eu fui ali, qual que é a vontade do nosso coração de mãe e pai? Fala a verdade. É tirar do bolso e dar ali na hora, não. Vamos ali, filho, fica com o seu carrinho, vai dando bibi, volantinho. Né? Essa é a vontade do nosso coração. Mas se a gente for assim com os nossos filhos, com tudo que eles quiserem, nós não vamos criar um adulto, um ser humano com uma mente muito saudável, não. A criança, ela precisa de frustração, ela precisa de querer algo e ver que não é possível, que ela não pode ter aquilo daquele valor. Outra hora ela pode ganhar algo, mas ela precisa o quê? De limites. E ela precisa de crescer nessa consciência. Nós que somos pais terrenos, sabemos disso. Nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E dar boas coisas é dar na hora certa, no tempo certo, é avaliar a necessidade dos nossos filhos. Imagina Deus, que é o perfeito Pai. Ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos antes mesmo que a gente peça. Antes mesmo que a gente pronuncie. Antes mesmo que a preocupação venha sobre nós. Ele já está sabendo. E ele, como pai, fica assim, eu sei que a Ana está com um problemão. Que ela não está bem, está inquieta. Vamos ver como que ela vai resolver isso. Vamos ver se ela vai ser Marta ou ela vai ser Maria. Vamos ver se ela vai lembrar que eu sou maior do que esse problema, porque eu acho que talvez ela não se lembre. E o grãozinho de areia tem esse poder de cegar a nossa visão e nos fazer esquecer que Deus, ele é maior do que uma circunstância pequenininha. E essa cegueira nos impede de pensar. Sabia que a verdadeira fé é a fé que pensa? É a fé que medita? É a fé que nos faz refletir? A ansiedade e a preocupação não deixa você pensar. Não deixa você refletir. Não deixa você meditar. Vamos lá em Lamentações. Lamentações 3, 21. Três, 21. Todavia, lembro-me também do que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Será que quando a ansiedade e a inquietação vem na nossa mente, a gente consegue parar para refletir isso? Mas é nunca. A ansiedade e a preocupação não nos deixa pensar, não nos deixa refletir, não nos deixa enxergar o que nós precisamos enxergar. E é isso aqui que nós precisamos enxergar. A minha porção é o Senhor.
Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E é isso que Jesus está dizendo. Ei, não fiquem ansiosos e preocupados pelo que vocês vão comer ou que vocês vão vestir. Porque no mundo vocês terão essas preocupações. Saibam que existe um Pai que deu a vida para vocês. E que Ele é imensamente maior do que isso. E vocês são eternos. O cristão, ele é eterno, mesmo após o sepulcro. Ele vive com o Senhor. Então, a sua mente precisa ser eterna, mesmo com os pés aqui na terra. Você tem uma mente do reino de Deus. Não esqueçam disso. Porque Satanás vai tentar com que vocês sejam Marta todos os dias, para vocês não me ouvirem, para vocês não me perceberem, e para vocês viverem uma vida totalmente enrolados e presos com as coisas terrenas. E sabe o que eu acho que é uma das maiores dificuldades e desafios nossos, como cristãos, como crentes, é ver Deus como Pai e nos conscientizar do amor dele. Jesus te ama. Eu sei, eu escuto isso desde quando eu converti. Mas será que você já se conscientizou? Você sabe que Deus, o Criador de todas as coisas, é o seu Pai e Ele ama você? Quem aqui tem filho? Você ama seu filho? Agora imagine o amor de Deus para com você. Não dá para comparar. Ele é imensamente maior, porque é um amor perfeito. Então, um dos nossos desafios hoje é nos ver como filhos amados. Eu sei que Deus me ama. Será? Eu sei que eu sou filho. Será? Porque ficar ansioso e preocupado é cair numa total contradição de ser filho de Deus. Agora vamos nos perguntar assim, ok, então quer dizer que eu não devo ficar ansioso e preocupado, não é verdade? Então eu devo negar toda a ansiedade e preocupação que vem sobre mim. A ansiedade vem, a preocupação vem, e eu começo a falar, não estou preocupado, não estou ansioso, não estou preocupado, não estou ansioso. Meu foco é o reino de Deus, não estou preocupado, não estou ansioso. Não quer dizer isso. As preocupações, elas vão ser reais na nossa vida diariamente. A ansiedade, ela vai ser real na nossa vida diariamente. Agora a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala o que nós devemos fazer com a ansiedade diariamente. Vamos ler primeiro em 1 Pedro, versículo 5. 1 Pedro, versículo 5, 6 e 7. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Vamos ler em Filipenses também 4. Filipenses 4. Quatro, 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma,
Mas, em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só que chave que é esse versículo para as nossas vidas. Paulo está falando assim, ó, a mente e o coração de vocês precisam estar guardados em Deus. Porque se eles não tiverem guardados em Deus, eles estarão perdidos com as coisas terrenas. Vocês precisam guardar a mente e o coração de vocês em Deus. E o que isso me diz? Me diz que nas preocupações da minha vida, na ansiedade da minha vida, o Pai nos convida a um lugar. E esse lugar é a boa parte que Maria escolheu, que é os pés dele. Então, quando a ansiedade vem e a preocupação vem, você imediatamente precisa correr aos pés do Senhor. Você precisa chorar, colocar para fora. Você precisa desabafar e deixar aquela ansiedade ali. Deixar aquelas preocupações ali nas mãos dele. E a palavra diz que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. O que quer dizer isso? Olha, eu não nego a circunstância que eu estou vivendo. Ela está aqui. Mas eu sei que existe um Pai que tudo vê. E os meus olhos estão nas coisas eternas. A minha confiança está nele. A minha confiança não está apenas em mim. E a minha esperança não está só naquilo que eu vivo aqui. E aí ele consegue, mesmo com todas as circunstâncias ao seu redor, você consegue ter o seu coração e sua mente guardada em Deus. Esse que é o nosso desafio. É isso que Jesus está falando. Você não precisa andar ansioso, porque você tem um Pai que cuida. Você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que te escuta. Você tem um Pai que você tem livre acesso, onde você pode se chegar a Ele a qualquer momento. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para passar horas e horas orando ao Senhor, me lamentando, suplicando. Mas você tem tempo de ir no banheiro? Que seja esse momento. Para o Senhor não importa o tempo. Importa você desmanchar ali, como é que fala a palavra? Liberar, né, seu coração totalmente. Deixar sair para fora. Seja no momento que você estiver dirigindo, seja no momento que você estiver lavando sua louça, seja no momento que você estiver no seu trabalho ali, fazendo um relatório, e você está com a sua mente, e você está ali, ó, porque Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas que você pensa também. Então, devo negar a preocupação? Não, de forma alguma. Só devo colocá-la no lugar correto. E confiar que eu tenho um Pai e que eu sou filho amado. Vamos lá em Salmos 42. Salmos 42, versículo 5. Salmos 42, 5 diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Salmos 119, 50.
Este é o meu consolo na tribulação, que a tua palavra me vivifica. Davi falando. E Salmos 46, 10 diz assim. Salmos 46, 10 diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. A gente esquece que Deus é Deus. Nós esquecemos que Ele é um Deus grande, que Ele é um Deus poderoso. Nós esquecemos disso com muita facilidade. E com muita facilidade, Deus ele se torna apenas um acessório nas nossas vidas. Onde a gente acessa quando a gente lembra. Onde a gente vem na igreja, então eu preciso louvá-lo. Mas no nosso cotidiano, ele não está ali vivendo. Nós não somos um. Porque quando nós somos um, a gente não deixa nos desviar o nosso olhar dele. É quando Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, estão cobrando de nós o imposto, Jesus. O que a gente faz? Ai, Pedro, vai lá pescar, vai lá no peixe, vai ter uma moeda lá, você paga para a gente. É uma vida juntos. É onde Jesus fala assim, é o quê? É pagar imposto? Vamos resolver isso. Vamos continuar, que existe um propósito muito maior. Então, existe, gente, um desafio diário nosso. Que a gente não deixar que a nossa mente se desvie dele. A sua mente pode estar desviada dele, mas o seu, vamos dizer, alguns comportamentos seus podem dizer ao contrário. Você pode estar totalmente distante dele, mas ler a Bíblia, vir ao culto, fazer o seu jejum, orar por alguém. Isso ficou totalmente automático para você. Assim como expulsar demônios, curar alguém, isso ficou totalmente automático. E é por isso que Jesus fala: eu não te conheço, quem é você mesmo? Nós nos paramos de relacionar há muito tempo. Você continuou reproduzindo, mas a gente não se relaciona mais já tem muitos anos. Já tem muito tempo. Tanto tempo que a gente nem se conhece mais. Então, esse é um grande desafio para nós hoje. Porque nós vivemos num mundo onde as preocupações, as ansiedades da vida quer nos engolir totalmente, nos engolir totalmente. E a pergunta é: onde está a nossa porção? Onde está a nossa esperança? Sabemos que na hora da tribulação isso não é fácil. Imagina você dentro de um barco, quase afogando, as ondas quase te levando para o chão. Eu estaria igual os discípulos, gritando de um lado para o outro, desesperado. Não estaria lá dormindo igual Jesus, jamais. Quando a tempestade vem, é muito difícil. Mas ela se torna fácil quando nós estamos com Ele. Quando nós estamos nele. Quando nós conseguimos ver Ele. Ele segura, Ele está conosco e a gente consegue passar por aquela situação. Significa que você não vai se entristecer? Significa que você não vai sofrer? Não, não significa nada disso. Significa que Ele vai estar do seu lado. E você sabe que Ele é muito maior do que essa circunstância que você está passando. É o Salmos 23, quando fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o seu cajado, você está ali do meu lado, bom pastor, passando comigo. O Salmo 23 não fala assim: ainda que você
quando você for passar pelo vale da sombra da morte, eu vou te tirar dali e você vai passar por um vale lindo e maravilhoso. Não, eu vou passar com você, mas você vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas eu vou estar ali. É isso que eu aprendi muito isso nessa situação que nós passamos com o Timóteo. Ele falando todo o tempo, eu estou com vocês. Mas vocês vão passar por isso. Eu lembro que uma musiquinha ficou na minha cabeça desde lá do hospital, aquela música antiga. Quando o Timóteo foi para o primeiro procedimento dele, aquela música, é meu, somente meu todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Gente, isso é difícil demais. Aí eu falei assim, nossa, mas esse trabalho meu é muito difícil. E toda hora essa musiquinha ficava, é meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim, nosso Deus. E aí ela me perseguia todos os momentos, todas as notícias ruins dele, essa musiquinha ativava. E isso me lembrava, eu preciso descansar, eu preciso confiar, eu preciso entregar. Eu preciso ver que o bom pastor está caminhando comigo nesse vale da sombra da morte. Porque senão eu vou ser consumida a tal ponto por essa ansiedade e preocupação que eu vou esquecer que Deus ele é maior. Eu vou esquecer da grandeza dele. E eu vou desviar os meus olhares e eu vou me tornar uma pessoa derrotada, desanimada e me deixando dominar pelas coisas dessa vida. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e que você pedisse ao Senhor para sondar o seu coração. Se tem alguma coisa que tem feito, algumas circunstâncias, tem tido o poder de tirar os teus olhos dele. Algum grãozinho de areia que tem sido responsável em te cegar, em impedir que você veja onde está a sua verdadeira esperança. Onde você não consegue mais enxergar que Deus é o seu Pai e é o Pai que te ama. Que nessa manhã possamos nos arrepender de todas as vezes que tiramos os olhos dele, para colocar nas circunstâncias que são infinitamente menores e supérfluas, comparadas ao Senhor e ao seu reino eterno. Que Ele organize isso dentro de nós nessa manhã. Que Ele organize nossas preocupações e ansiedades. Que se existe alguma preocupação e ansiedade no seu coração, coloque elas no lugar correto. Deixe Cristo reinar totalmente sobre você. Oramos isso, meu Senhor, nesta manhã. Sabemos da dificuldade que é, Pai, viver. Sabemos da dificuldade que é sobreviver dia a dia nesse sistema, num país de tantas desigualdades sociais. Podemos trabalhar muito e não ter o suficiente naquele mês para pagar talvez uma conta ou outra. E ficamos preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir. Mas te pedimos que nesta manhã o Senhor venha trazer à memória promessas. O Senhor venha trazer à memória de quem o Senhor é. E que venhamos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa aos seus pés. Mesmo em determinadas situações, mesmo em determinadas circunstâncias, mesmo na tempestade,
tempestade, no vale sombrio, nós não queremos perder a nossa mentalidade do reino eterno, porque sabemos que o Senhor está conosco. Não queremos ser homens e mulheres pequenos, presos nas coisas terrenas e com os olhares desviados, totalmente um olhar deturpado de quem Tu és, Pai. Queremos escolher a boa parte, queremos ser Maria a todo momento, aquela que escolhe Te ouvir, aquela pessoa que escolhe chorar aos Seus pés. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso. Seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. É meu descanso, em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso.